tudo bem? Vamos hoje mais uma aula importante. Essa aula de hoje está bastante relacionada a esse instrumento que é realizado para fazer uma ausculta cardíaca. Lógico, ele é feito também para uma ausculta pulmonar, mas como nossa aula de hoje vai falar falando sobre coração, esse instrumento é um instrumento importante, um instrumento de avaliação para que a gente consiga auscultar os sons cardíacos. E essa aula que eu vou falar de hoje está diretamente ligada numa parte desses sons cardíacos, que o nome é chamado de ciclo cardíaco. Toda vez que se ausculta o movimento do sangue pelo coração, a gente observa que esse movimento ele produz um som que é chamado de som cardíaco. A gente estuda isso numa outra aula, quando nós falamos do próprio coração e quando nós falamos das válvulas cardíacas. Mas o movimento dessas válvulas cardíacas está diretamente relacionado à passagem do sangue dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos para as artérias. Então hoje eu vou abordar de uma forma simples e rápida o que é esse ciclo cardíaco, para que serve esse ciclo cardíaco. E quando utilizamos isso e colocamos aqui para auscultar o nosso coração, nós temos que lembrar que estamos também observando esse ciclo cardíaco. Tirar nosso esteto e vamos para a nossa aula. Bom, quais são os objetivos de aprendizados de hoje? Identificar, lógico, os eventos fisiológicos realizados durante a contração cardíaca, analisar esse enchimento e esvaziamento das câmaras cardíacas, está relacionado às átrios e ventrículos, né? Os instrumentos de prática utilizados nesses cálculos e índices cardíacos e algumas correlações clínicas. Talvez as correlações clínicas a gente vai fazer em outro momento, quando a gente for falar sobre eletrocardiograma. A gente vai falar de eletrocardiograma de uma forma bem simples, quando eu for associar o eletrocardiograma tanto a questão da inervação cardíaca quanto a questão do esvaziamento dos átrios e ventrículos, nós vamos correlacionar as correlações clínicas, mas durante a aula eu vou fazendo algumas abordagens, ok? Bom, o que é o ciclo cardíaco? Devia perguntar o que é um ciclo cardíaco. Então, uma definição que eu tentei ser mais simples possível, mas que o aluno entenda esse importante processo que acontece a todo momento durante nossa vida. São todos os eventos associados ao fluxo sanguíneo no interior do coração durante um único batimento cardíaco completo. Ou seja, de uma forma geral, o que seria isso? Enchimento dos átrios, esvaziamento dos átrios, enchimento dos ventrículos, esvaziamento dos ventrículos. O sangue que chega no átrio deve sair nos ventrículos. Então, quando esse processo acontece, nós temos um ciclo cardíaco. Então, vou voltando a repetir. O que é o ciclo cardíaco? O sangue chega aos átrios, os átrios escoam esse sangue e esvaziam para dentro dos ventrículos. Posteriormente, os ventrículos eles esvaziam o conteúdo no seu interior, jogando esse sangue para dentro das artérias. Quando esses dois processos acontecem, nós temos um ciclo cardíaco. Então, ou seja, toda vez que um coração realiza esse movimento de sangue no interior, nós temos os chamados de ciclo cardíaco. Por isso que é importante que quando o nosso coração ele começa a deixar de realizar esse ciclo de uma forma satisfatória, seja por reter sangue no seu interior, ou por um problema pulmonar, o coração começa a produzir uma congestão de sangue no seu interior, podendo evoluir, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca congestiva. Mas aqui o mais importante é que vocês entendam essas etapas em que o seu sangue chega dos átrios, passa para os ventrículos, dos ventrículos para as artérias. Então, nós temos que discutir algumas coisas importantes, que é, na realidade, a ação bombeadora do coração. A gente vai perceber que as câmaras cardíacas são estruturas que são comprimidas
pela ação da musculatura cardíaca. O miocárdio ele tem esse papel de produzir uma força de compressão, o que esvazia essas câmaras cardíacas, e que entre uma câmara e outra existe a presença de válvulas cardíacas que são importantes na regulação desse fluxo. Então, quando falamos do ciclo cardíaco, falamos tanto da ação bombeadora do coração, do músculo cardíaco, quanto a capacidade dessas válvulas se abrirem e de se fecharem.